Então veja, Pedro, quando ele pregou este sermão aqui, ele não pregou para entreter o povo. Ele não pregou para que a palavra de Deus pudesse trazer consolo de uma forma onde as pessoas se sentiriam bem consigo mesmas. Nós queremos que sim, a palavra de Deus consola os corações, claro. Mas o objetivo primário de Pedro ao pregar a palavra de Deus não era, de forma nenhuma, fazer com que as pessoas se sentissem bem consigo mesmas. Era trazer a elas a verdade, porque apenas a verdade tem o poder de transformar a minha e a sua vida. E o que nós vemos aqui, que nós veremos também no texto de hoje, são as consequências daquilo que um sermão genuíno de fato produz. Seja numa sociedade, sim, se você, homem e mulher, vem para um local de culto como esse, ouve o evangelho te transforma, você vai fazendo benefício para a sociedade a qual você está inserido. Sim. Quantos podem dizer, olha, eu roubava e não roubo mais? Eu furtava e não furto mais? Eu traía, adulterava, bagunçava, usava droga, eu não faço mais. Olha o benefício que nós já estamos trazendo para a sociedade por conta do evangelho, de fato, ter entrado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. E é isso que nós veremos aqui como consequências de um sermão genuinamente cristão. Mas vamos ler Atos capítulo 2, versículo 37, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40. E os que aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Daí tá bom, o restante a gente vai lendo. Olha para cá, por favor. O primeiro princípio que eu quero passar hoje é o seguinte, põe ali. O tema da minha mensagem hoje é uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira coisa que nós vemos aqui é, de fato, a mensagem de Pedro. Qual era o teor desta mensagem? O que continha na mensagem de Pedro? Veja, aconteceu aquele evento de Pentecostes, pessoas de todo mundo estavam reunidos ali, e então os discípulos começaram a falar os idiomas daquelas pessoas que estavam espalhadas. Eu expliquei isso em 2 pregações passadas. E então, aquele alvoroço, aquelas pessoas que já estavam de queixo caído, perguntando, o que é isso que está acontecendo? Pedro, então, pega esta deixa e diz, começa a pregar o evangelho. Através daquele evento, que de fato já chamou a atenção das pessoas, Pedro usa para pregar o verdadeiro evangelho. Então, ele, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Faz o seu sermão, totalmente inspirado por Deus. E veja, eu li o sermão de Pedro aqui na quarta-feira passada. O sermão de Pedro, ele, antes de falar sobre perdão, que é algo cristão, que nós queremos de todo o nosso coração, que Deus perdoa todo e qualquer pecado, mas antes de Pedro falar do perdão, Pedro ele vai e aponta o dedo na cara das pessoas mostrando o pecado. Porque, ora, não há necessidade de se falar sobre perdão se você não reconhece que você tem pecado. Então Pedro ele começa por esse caminho. Pedro, antes dele falar sobre cura, ele diz, vocês estão enfermos, doentes, vocês estão prestes a morrer. Este é o sermão do apóstolo. Antes de falar sobre salvação, ele vai dizer, vocês estão perdidos. Porque, ora, para que serve a salvação se não é para aquelas pessoas que estão perdidas? Consegue ver que nós não podemos trocar essa lógica aqui, essa sequência? Se nós fazemos isso, acabamos estragando totalmente o evangelho. Antes de pregar o evangelho, Pedro mostrou a eles a lei. E isto é fundamental para o entendimento genuíno da palavra de Deus. Antes de falar da graça, do amor, do perdão, é de suma importância que se fale sobre o pecado, sobre a lei, sobre a quebra dos mandamentos. Por quê? Porque não há salvação sem arrependimento de pecado. Ninguém entra no céu sem antes ter a convicção de que se é pecador. Nós temos basicamente 2 tipos de pessoas apenas no mundo. Aquelas que reconhecem que são pecadoras e aquelas que ainda não reconheceram. Não existe outro tipo. E para se entrar no céu é necessário que seja na primeira parte. Reconhecer que é pecador. E lembrando, Pedro,
ele pregou este sermão, mostrando a lei, convidando as pessoas ao pecado, a se arrependerem. E ele pregou este sermão para quem? Não foi para ímpio. Pedro não foi lá na cultura grega dizer, olha, vocês que adoram Afrodite, vocês que adoram Zeus, Poseidon e todos esses deuses aí, vocês precisam se arrepender. Não. Lembra a quem foi endereçado o sermão de Pedro? Religiosos como nós, que estavam em uma festa religiosa, buscando o único Deus verdadeiro. A essas pessoas, que seriam os cristãos de hoje. Pedro, ele está pregando de fato para aqueles que tinham um livro correto, que tinham um Deus correto, mas tinham um entendimento totalmente equivocado da fé verdadeira. Uma vez Paul Washer, ele dizia num sermão dele assim, que ele acreditava que Deus era poderoso para salvar as prostitutas, os adúlteros, os mentirosos, os avarentos. Ele também acreditava que Deus era poderoso para salvar os assassinos e até os crentes. O pessoal deu risada, mas ele disse, não, é exatamente isso. Pedro pregou este sermão em uma festa religiosa do próprio povo de Deus. Então, eu e você precisamos entender que esta mensagem constantemente deve estar nos púlpitos. Você não ouve a mensagem de evangelismo apenas lá no início da sua conversão. Você precisa constantemente ser evangelizado. É por este motivo que Lutero, em sua primeira tese, ele vai dizer assim, o arrependimento é um estado constante na vida do cristão. Sim, tem aquele momento onde nós dizemos assim, olha, quando eu me converti, né, que nós lembramos daquele momento maior de arrependimento, claro que tem. Mas a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. Constante. Porque nós temos pecado e precisamos constantemente nos arrepender. Constantemente. Então a pregação do genuíno evangelho, ela é desta forma. Ela evangeliza aqueles que estão dentro. Também esses daí. Por isso que não adianta. Nós podemos ter os melhores equipamentos do mundo, não são, mas um dia, se Deus quiser, vamos ter. Podemos ter os melhores equipamentos para ter o melhor louvor, as melhores vozes, o pregador mais eloquente e sábio da cidade. Se não houver o poder de Deus, mediante o Espírito Santo, quebrantando cada um dos corações, não acontece nada. É apenas sabedoria humana sendo exposta. Olha o que acontece. A Bíblia diz que Paulo prega, enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia. Tem que haver essas duas coisas. A pregação do genuíno evangelho e Deus abrindo o coração das pessoas. Do contrário, não há o que o homem possa fazer. Se a mensagem do evangelho não é pregada e se Deus não tiver misericórdia abrindo o coração das pessoas, de nada adianta. Melhor salão, ar-condicionado, as cadeiras mais confortáveis possíveis, não adianta. Está fazendo barulho aí o retorno? O retorno está fazendo barulho? Em Atos, capítulo 2, acompanha comigo, só volta um pouquinho, 23, Atos 2, 23, que é da mensagem passada. Olha o que vai dizer Atos 2, 23. Aqui, Pedro, ele dá um exemplo do que foi o sermão dele. E olha como que Pedro confrontou aqueles homens. Atos 2, 23, falando a respeito de Jesus Cristo. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o mataste, crucificando pelas mãos de ímpios. Verso 24. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Consegue ver aqui o que Pedro faz? Pedro aponta o dedo na cara daqueles homens e diz, este Cristo, que vocês crucificaram pela mão de ímpios, este Deus o fez Senhor e Cristo. E qual que é a consequência disso? Segundo princípio. Põe ele, por favor, Caio. E então nós vemos as consequências da verdadeira mensagem. Você precisa entender, meu irmão, que eu sei que quando nós pregamos sobre a lei, né, sobre o Antigo Testamento, sobre os mandamentos, alguns vão nos chamar de fariseus, legalistas, né, legalistas de lei, né, aquele que prega a lei. Mas expor a lei é fundamental. Você nunca vai chegar ao conhecimento dos seus pecados se não for através da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 23, olha o que Paulo diz. A lei
nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio, na verdade, era uma espécie de servo que ele era encarregado da educação doméstica de crianças de famílias nobres. Tutor. Fica mais fácil, né? O que Paulo diz? A lei nos serviu de tutor, de guia, de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Pedro, ele expõe a lei, através da lei ele mostra o pecado das pessoas, através das pessoas verem o pecado delas, ele mostra Jesus Cristo e dizem, este é o Cristo que vocês mataram. Conseguem reconhecer agora o pecado de vocês? Não existe. Não existe salvação sem a pregação, sem a exposição verdadeira da lei. É necessário que se pregue. Para quê? Porque Paulo vai dizer, todos carecem da glória de Deus. Então, se não é pregado a lei, meu irmão, como que a pessoa vai ter essa consciência de que ela precisa da graça e da misericórdia de Deus, se ela se acha boa demais? Não há pecado sem o conhecimento da lei. Não há. Talvez você possa dizer assim, pastor, mas eu nunca matei, nunca roubei, né? Nunca defraudei ninguém, nunca adulterei. Mas você entendeu de fato qual é o entendimento correto a respeito da lei? Isso é de suma importância. É de suma importância. Mateus capítulo 5, versículo 21. Olha o que a Escritura vai dizer. Jesus explicando. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passivo de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Como? Oh Deus, o senhor pegou pesado aí agora, hein? Não é possível. Quem matar estará sujeito a julgamento. Esse é o entendimento que vocês tinham, né? Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será passivo de julgamento. Alguém aqui já se irou com alguém ou não? Só eu. Você já também, né? Quem chamar o irmão de insensato será réu diante do tribunal. Quem o chamar de tolo, réu do fogo do inferno. Quando Jesus ele diz, né, ouviste que foi dito, eu porém vos digo, ele não está dando novo mandamento. Ele está dizendo assim, ouviste o que foi dito pelos antigos, a interpretação que eles deram? Então, eu vou falar para vocês o seguinte, eles interpretaram errado. Eu vou dar para vocês agora a interpretação correta. E então ele explica que o homicídio não é simplesmente você enfiar uma faca em alguém ou dar um tiro na cabeça de alguém, mas desejar o mal ao próximo. Depois ele vai explicar, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar num TikTok do demônio e cometer impureza dentro do seu coração, já é adúltero. Ou seja, o mandamento vai muito além daquilo que as pessoas achavam que era. Porque, para aqueles homens, o que era pecado? Era ir para o motel com o vizinho, com a vizinha. Aí Jesus vem explicando, não. Olhou alguém que não é o seu cônjuge e teve desejo? Pecou. Réu do inferno. É necessário, para que haja conversão, que todos nós tenhamos aquela experiência de Paulo, que Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meu irmão, se você nunca teve essa experiência de se ver como um miserável diante de Deus, um pecador, um réprobo, insignificante, oh Deus, questione a sua conversão, porque isso é essencial. Sem arrependimento, o mais virtuoso dos seres humanos não pode ser salvo. E então esses homens, ao ouvirem a pregação de Pedro a respeito do Evangelho, olha a pergunta que eles fazem para Pedro, versículo 37, acompanha comigo, por favor. Atos 2, 37 e 38. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso. Claro que ficaram. Como assim, Pedro? Então nós somos pecadores. Eles entenderam o Evangelho e disseram, estamos lascados, fritos. E é isso que se espera. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro, então, lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro prega o Evangelho, prega a lei, prega o arrependimento. Aqueles homens ficam atônitos, dizem, o que faremos?
Aí Pedro diz: arrependam-se. Conseguiram enxergar o pecado de vocês? Ótimo. Próximo passo: arrependam-se e batizem-se. Essas duas coisas precisam dar juntas. Por que essas duas coisas precisam dar juntas? Ora, o seu arrependimento interno no seu coração é algo entre você e Deus. Não tem como. Nem a sua esposa, nem o seu marido, nem seus pais saberem se você está sendo fiel ou não. Não dá. Fica entre você e o Senhor. Mas a prova de que houve um arrependimento externo, Pedro diz, é necessário que haja um ato externo. E esse ato externo ele chama de batismo. O batismo é uma confissão pública de arrependimento. E é isso que Pedro diz. Entenderam o sermão? Entenderam que são pecadores? Então, arrependam-se dos seus pecados e batizem-se. Portanto, meu irmão e minha irmã, esse papinho aí de que vai ter batismo na igreja, mas eu não estou tão preparado ainda. Quem enganar quem? Não está preparado? É desculpinha fajuta para quem quer continuar mais um tempinho no pecado. Só isso. Só isso. É para quem, eu quero dar mais uma andadinha na lama aqui, mais uma pisadinha no mundo aqui, porque eu sei que depois que batizar tem que ter um compromisso maior. Mas quem disse que agora você não tem que ter? Ouvindo o evangelho constantemente aqui neste lugar, você acha que você não tem que ter? Engano. A cada dia que você vem ao culto, espero que continue vindo, cada dia que você vem ao culto, você está, na verdade, acumulando juízo sobre a sua vida. Claro, juízo. Porque cada vez que você ouve o evangelho e diz, não vou obedecer, é juízo. O mandamento é, arrependam-se. Aqueles que genuinamente se arrependem, a promessa está no versículo 39. Vai dizer assim, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Qual promessa? Recebereis perdão dos vossos pecados e o dom do Espírito Santo. Ou seja, primeiro o povo volta a Deus de todo o coração em arrependimento, depois o Espírito Santo é derramado sobre eles. Essa é a sequência. Assim como diz 2 Crônicas 7,14, um versículo muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, começa por aí. Veja, humilhação. Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, só depois de toda essa caminhada. Aí Deus diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Antes de humilhação, de choro, não há. No versículo 40, olha o que vai dizer, Atos 2:40. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, ouviram a mensagem? Creram? Se arrependeram? Foram batizados? Isso é de suma importância. Agora, fujam. Fujam desta geração perversa. Em algumas versões diz, salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, afaste-se de tudo aquilo que é pecaminoso. Tudo. Tudo que possa te levar para o mau caminho. Tudo aquilo que tem aparência do mal. Todas essas coisas. A Bíblia diz, afaste-se, fuja. Por quê? Porque essa geração está perdida. E, engraçado, né? Aqui Pedro já estava. E se Pedro visse a nossa, ele fala, nossa, a minha estava quase que pura perto da de vocês. Continuamos perdidos. Essa geração está perdida. Então este é o mandamento. Essa geração está perdida, está indo para o abismo. Não sigam seus passos. Não sejam influenciados pelos seus influenciadores. Não sigam o caminho que eles estão apontando. Não se comporte como eles. Não se relacione como eles. Não ande como eles. Não se vista como eles. Não fale como eles. Fuja dessa geração perversa. E terceiro, e último para encerrar, põe ele, por favor. Terceiro e último princípio, marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Acompanhe comigo o versículo 42, por favor. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor e muitos sinais. Feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Verso 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.
Veja, primeiro começa assim. Pedro prega a genuína mensagem do Evangelho. E aquela mensagem produz conversões. Conversão de fato é um cavalo de pau, é uma mudança de vida. Conversões, mas não apenas isso. Frutos permanentes. Permanentes. 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. No versículo 43 diz que havia temor em cada um deles. No versículo 46, mais uma vez vai dizer, e eles perseveravam. Perseveravam, temor, oração. Por que você acha que Pedro ele usa esse termo aqui, né? Eles perseveravam. Pedro, não, Lucas, óbvio, que escreveu o sermão de Pedro. Por que este termo? Perseveravam. Ora, porque tem dias que não é fácil. Tem dias que as coisas são mais difíceis. Tem dias que você quebrou o pau com o marido em casa. E é dia de culto. E aí? Eu não estou bem, não vou. Tem dia que está um frio da desgrama no Goiabal, né, Deus? Está um frio quase abaixo de zero. E aí? Tem dia que parece que tudo está dando errado. Tem dia que o pastor não está inspirado. Que o louvor foi horrível. Que o violão não saiu o som. Que as irmãs afinaram. É tudo ruim. Perseveravam. Perseverar é fundamental. Mas veja como que funciona hoje em dia. Qualquer coisinha que acontece, a ovelhinha fica chateada. Ai, Belém, nunca mais fica de bem. Vai embora. Não quer saber de mais nada. A primeira crise fica chateado. O primeiro problema, quer sair da igreja. Qualquer coisinha desanima. Meu Deus. Perseveravam. Ô, meu irmão, vamos crescer. Vamos aprender que vida cristã é assim. A gente dá uma espinhada um no outro ali de vez em quando, mas faz parte. A gente continua. Agora muitos acabam virando ovelhas errantes aí por passos e não param em lugar nenhum. E olha que interessante, o versículo 42 até o 47, a gente já está encerrando. 44. E todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, repartindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Veja, aqui nós tiramos algumas características, de fato, de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja saudável. Primeiro, era uma igreja comprometida com a fidelidade da palavra e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você percebeu que é na doutrina de quem? Não é da Ellen White, não é do Papa, não é do bispo, não é do pastor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A pregação cristocêntrica, a permanência nessa doutrina dos apóstolos. Tanto é tão importante você, ouvir a palavra de Deus e questionar. Se perguntar o que ele disse, é bíblico ou não? Se achou alguma dúvida, diz, pastor, e da onde vem isso daí? Sabe por quê? Os cristãos de Bereia faziam isso e Paulo os elogiava. Paulo dizia, olha, os cristãos de Bereia, eles são mais nobres que os de Tessalônica, porque ouvindo o sermão, conferem. Mas para conferir, você tem que ler a Bíblia, né? Se você não lê, você vai fazer o quê? Estou enganando você aqui, você não sabe. Gálatas 1:8, Paulo vai dizer assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, diferente do qual vos tem anunciado, que seja anátema, amaldiçoado. Olha o que Paulo diz, se eu virar casaca, cheguei aqui um dia do nada e dei um cavalo de pau no sermão e mudei. Paulo diz, não me ouçam mais. Se nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, diferente do qual vos tem anunciado, que seja anátema. Portanto, a experiência no meio cristão tem o seu lugar? Tem. Claro que tem. Só que a experiência não é dogma, não é base doutrinária. A experiência não pode estar acima da doutrina. Não pode, de jeito nenhum. A arrecadação da igreja não pode estar acima da doutrina, sabia? Porque tem muitos que, por conta de arrecadação, deixam de pregar essa doutrina. Porque, ora, ofende. Vai de encontro ao erro das pessoas. E pessoas saem por conta de ouvir a verdade.
A experiência não pode estar acima da doutrina, a arrecadação não pode estar acima da doutrina, o bem-estar dos membros. Ai, pastor, não estou gostando desse tipo de pregação. Paciência. Antigamente, você sabe, né? Antigamente as pessoas eram confrontadas de seus pecados e mudavam de vida. Hoje em dia elas são confrontadas por seus pecados e mudam de igreja. Porque não quero ouvir mais isso. Uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela perseverava em oração. No versículo 42 nós lemos, né? E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, joia, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja de Jerusalém, ela apenas não possuía uma boa teologia sobre oração. Eles de fato oravam. Efetivamente oravam. Oração e palavra, essas duas coisas necessitam andar unidas. Como se fossem, né, os dois trilhos do trem. Eles vão ali paralelos, mas sempre juntos. Uma vez perguntaram para A.W. Tozer, o que é mais importante numa igreja? A oração ou a palavra? E a resposta dele foi uma das mais fantásticas. Qual asa é mais importante para o pássaro? A da esquerda ou a da direita? Precisa ser dos dois. Da mesma forma que na igreja. E você deve se questionar. Eu tenho tido períodos de oração em casa? Ou eu só lembro na hora do almoço, né? Senhor, obrigado, mas esse alimento é o seu nome de Jesus, amém. Parece quase um radialista, né? Gol! Só que você fala amém. Quanto tempo você ora na sua casa? Ah, pastor, eu oro às vezes quando estou tomando banho, quando estou no carro. Joia. Mas é necessário que se tire tempos específicos para orar também. Claro. Quantas vezes você já chegou mais cedo para dobrar o joelho aqui na igreja e orar antes do culto? Raríssimos. Nisso daí os pentecostais dão um banho na gente. Banho. Por que não aproveitamos justamente o dia de culto que nós já vamos nos reunir com os irmãos para adorar a Deus? Ora, vou 15, 20 minutos mais cedo para tirar esse período de oração. Orar pela minha vida, orar pela minha família, orar pelo culto, para que os irmãos cheguem bem, para que a palavra de fato possa vir de encontro aos corações, para que vidas sejam transformadas. Isso é fundamental. A igreja primitiva orava constantemente. Orava em casa, orava na igreja, orava na praia. E tá certo que não era lazer, né? Mas orava. Orava na cadeia. Espero que você não espere para a cadeia para orar, né? Fazer igual Paulo e Silas. Não, ora antes. Apesar que o dia que o Brasil está indo, né? Até Auschwitz. Está quase por esse caminho. Mas não vamos esperar. Chegar lá, claro que não. Já estou encerrando. Outra característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é comunhão. Olha o que vai dizer o versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Versículo 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Versículo 46. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva, o povo gostava de estar junto, gente. Ô, glória! Junto para comer. Tem coisa melhor que isso? Eu acho que não tem. Tá, junto com os irmãos e comendo. E veja, o povo aqui se reunia no templo e nas casas. Eram duas reuniões, igual as que nós costumamos fazer. A reunião principal aqui, que nós estamos tendo hoje, e os pequenos grupos, a reunião nos lares. Justo Gonzalez, ele vai dizer que o partir do pão não significa apenas comiam junto, mas se referia de fato à celebração, né, à comunhão. Porque, irmãos, se vocês, de fato, não gostam de estar junto com gente, ou melhor, com crente, tem algo de errado com você. Você tem um problema. Porque olha o padrão aqui da igreja primitiva. Você precisa mudar. Você precisa fazer uma força a mais. Você precisa vencer a personalidade. Porque eu sei que há personalidades diferentes. E é claro, tem os mais quietinhos, os são mais extrovertidos. Mas é necessário que se vença, porque a vida cristã é vida de comunhão, é vida de estar junto. Você precisa aprender. E convenhamos, no céu vai ter duas coisas: Deus e gente. Se você não gosta de gente, vai dar ruim para você. Aproveita. Lá em casa, porque lá em casa já é bastante gente, né? Só
Já é bastante gente só lá, mas toda vez a gente vai sair para algum lugar, na folga, alguma coisa assim, eu já falo pra minha esposa, e aí, vai chamar quem para ir com a gente? Quanto mais gente, melhor. A igreja cristã era assim. E se estiver comendo ainda, irmão, não fria um caldinho desse? Fala que você vai fazer um caldinho na sua casa, chama um pastor para você ver. 15 minutos antes já estou lá na porta da sua casa. É bênção. É bênção estar junto. A igreja primitiva também, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que se ajuda. Encerrando. Versículo 44, 45. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Os cristãos primitivos, eles de fato eram sensíveis para ajudar os necessitados. Eles tinham isso. E veja, eu sei que muitos usam esse versículo aqui, essa passagem, de uma forma distorcida para dizer que Jesus Cristo era socialista. Óbvio que não, né? Claro que não. Tá vendo? Ali eles tinham tudo em comum, comunista. A diferença básica era que as pessoas aqui, elas davam de boa vontade. Não era algo tomado delas. Comunismo é isso, eles tomam e repartem. Ficam com a melhor parte, claro, né? Igual aquele desenho do Pica-Pau, lembra? Um para você, 15 para mim. Um para você, 22 para mim. É aquilo lá. Aqui não. Aqui o povo dava voluntariamente. E nós acreditamos que, de fato, devemos ser assim. Esse povo, eles se convertiam no coração, mas também no bolso. Eles entendiam que mais importante do que bens são pessoas. Pessoas. Por isso, olha, eles entendiam que ajudar, contribuir, seja com a igreja, seja com os irmãos, é uma dádiva, é um privilégio. Saber que Deus não precisa de você e mesmo assim, você ter a oportunidade de contribuir, de ajudar. Oh, meu irmão, isso é fantástico. 2 Coríntios, capítulo 8, uma passagem fantástica. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade. Isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. O que essa igreja fez? As igrejas da Macedônia, eles disseram assim, nós queremos ajudar na assistência dos santos. E ali era financeira mesmo. Eles dizem assim, olha, eles ajudaram com o que eles tinham e até acima de seus bens. Eu não consigo entender isso aqui. Como alguém, né, dá mais do que aquilo que tem? Só se fizer empréstimo, não é possível. E não só isso. Não é uma contribuição financeira, não é uma ajuda financeira. Eles diziam, nós também queremos ser úteis, servir, mão na obra, queremos contribuir. Este era o exemplo da igreja primitiva. E nós vemos, para encerrar, que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que louva a Deus com entusiasmo. Eles louvavam a Deus, vai dizer o versículo 47. Por isso, quando a gente canta, como o Salmo cantava, como a igreja primitiva cantava, exercite fazer para Deus. E quantas vezes naqueles shows mundanos que eu ia lá, eu saía até rouco. Para Deus, que parece uma geladeira, né? eu gosto do Cilindro Henrique, que daí vem a banda, né? A Helena e o Augusto. Um toca e a Helena vem até com o microfoninho na mão. Acho que eu até compartilhei o videozinho dela semana. Aí canta e canta e canta. Falei, glória a Deus. Queria que os adultos fossem assim. Faça para Deus. É para Ele que nós fazemos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela teme a Deus, experimenta milagres, conversões, batismos. Ela continua crendo. Nós continuamos crendo que Deus age dessa forma. E veja, a igreja aqui de Jerusalém, ela produziu um impacto tremendo naquela sociedade. Algo absurdo. Quem produziu esse impacto? Pessoas comuns como nós. Donas de casa, pedreiros, carpinteiros, eletricistas. Pessoas que ouviam o evangelho, iam para os seus trabalhos e eram pessoas diferentes. Eram pessoas íntegras, alegres, festivas, mas eram piedosas, santas e tementes ao Senhor. Esse tipo de pessoa transformou
toda a sociedade. Essas pessoas, comuns como nós, maridos que aprenderam a ser melhores maridos, esposas, filhos, pais, estudantes, profissionais, interessa a área. Eles ouviam o evangelho e eram transformados. Que nós possamos a cada dia ouvir a palavra do Senhor e não ficarmos com aquilo apenas no culto, mas falarmos: ó Deus, eu quero ser diferente aonde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, faculdade, escola, não importa. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Essas pessoas vivendo de forma cristã, uma vida comum, viram uma sociedade inteira ser transformada. E que eu e você possamos a cada dia mais clamar que Deus nos dê a graça de ser assim também. Sabe por quê? O resultado dessas pessoas viverem dessa forma, no versículo 47 ele termina dizendo assim: e Deus acrescentava a cada dia aqueles que haviam de ser salvos. Muitas das pessoas que estão lá fora, que talvez eu nunca vou ter contato com elas, é alguém que você trabalha, é alguém da sua família, é alguém que tem a oportunidade de ver em você a mudança que o evangelho pregado neste lugar produz. Portanto, seja um cristão genuíno e fala: ó Deus, faz de mim um instrumento em tuas mãos para que a cada dia nós possamos ver a igreja do Senhor avançando. Amém, meus irmãos?